Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o marco regulatório do saneamento já completou 2 anos. O que já dá para perceber de novo nessa área de água e esgoto? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Vamos começar colocando que o quadro de saneamento ambiental no Brasil está bastante trágico ainda e tem muita coisa para avançar. Saneamento ambiental envolve água, esgoto, lixo, drenagem, mas eu vou falar aqui especificamente sobre água e esgoto. Na verdade, hoje a gente tem 35 milhões de pessoas no Brasil que vivem sem acesso à água encanada. E a gente tem 100 milhões de pessoas no Brasil que vivem sem acesso à coleta de esgoto. Agora, quando a gente olha esses números escondem uma realidade que acho que muitos de vocês já devem ter percebido. Quando a gente fala de acesso à água encanada, é ter realmente água na torneira. Mas quando a gente fala do esgoto, na verdade tem duas questões que deveriam ser tratadas separadamente. Uma coisa é a coleta do esgoto, é você poder tirar o esgoto da tua casa e levar a algum lugar em que ele possa ter um tratamento antes de ser jogado nos rios, nos córregos e no mar. Entretanto, a situação do tratamento ela é muito mais complicada do que a situação do esgoto, porque muito do esgoto coletado não é tratado. Para se ter uma ideia, só 42% do esgoto é tratado. Isso é um longo debate, a gente tinha um modelo de saneamento, o Plano Nacional de Saneamento, Planasa, dos anos 70, muito baseado num modelo de prestação de serviços através de companhias estaduais, permitindo, e essa foi uma pressão enorme nos últimos anos, que empresas privadas pudessem entrar para prestar o serviço. Até que em 2020 foi aprovada uma lei, um novo marco do saneamento, que colocou a meta de que até 2033, 99% da população tem que estar servido por água encanada e 90% por esgoto, e todos os municípios são responsáveis por provar que podem fazer isso com seus sistemas atuais, e se não podem fazer isso, são obrigados a entrar naquilo que se chama de regionalização, ou seja, em pacotes de saneamento junto com outros municípios, para que uma empresa privada possa tratar disso. Sandra. Professora Ronick, por que a regionalização do saneamento básico? Como é que isso está acontecendo de fato? A regionalização tem a ver com o equilíbrio financeiro da empresa, porque a maior parte das pessoas, das casas, e a maior parte dos municípios que têm a situação mais inadequada de saneamento são de baixíssima renda, precários, com pouquíssima possibilidade de pagar a tarifa da água e esgoto. Então, a questão que está colocada aqui é: a tarifa aparece como um elemento central, para que esse serviço possa ser lucrativo e rentável para as empresas. E aí começam as pegadinhas. Primeiro, você já deve ter percebido que você paga uma tarifa de esgoto igual à tarifa de água, sem diferenciar se o esgoto é tratado ou não tratado. Só que discutir todo o saneamento em termos de tarifa pode não ser a melhor ideia. Aliás, se a gente for ver o que está acontecendo hoje e na cidade de Ouro Preto, uma verdadeira guerra da água nessa cidade, no momento em que a Companhia Municipal de Saneamento de Ouro Preto foi privatizada. O fato é que essa cidade está vivendo uma verdadeira rebelião, que inclusive está levando a proposta de um referendo para que a população possa opinar a respeito desse contrato com a empresa Saneouro. De um lado tem a ver com Ouro Preto, de outro lado tem a ver com a ideia da água e saneamento como um negócio lucrativo. Evidentemente, esse não pode ser o parâmetro central dos serviços de água e esgoto no Brasil. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Saldiva, a exposição crônica a poluentes fósseis causam muitos prejuízos à saúde humana. E com relação à poluição causada pela queimada das florestas, ela é tão prejudicial à saúde quanto a dos combustíveis? Bom dia, professor. Bom, ao longo dos últimos 30 anos surgiu um grande número de trabalhos científicos mostrando a causalidade entre aumentos de poluição, exposição crônica a poluentes e doenças como infarto do miocárdio, como infartos cerebrais, pneumonias, baixo peso ao nascer, e entre outros efeitos que podem inclusive chegar a disfunções cognitivas. Mas a maior parte desses estudos foi feito levando em conta a queima de combustível fóssil. O que não se sabe muito é os efeitos que são causados pela queima de florestas e material vegetal. São as queimas de algumas plantações, que fazem queima sazonal pré-plantio, e a destruição das florestas, sejam elas por incêndios acidentais, frutos das mudanças climáticas, seja por práticas antiquadas de agricultura que vão destruir florestas para fazer pasto ou monoculturas, e que muitas vezes estão associados com crimes ambientais não reconhecidos e não punidos. Bom, é difícil fazer esse tipo de estudo porque onde existem florestas, por exemplo, não existem monitores de poluição do ar como existem nas cidades. Mas esse problema foi sendo resolvido pelas medidas de estimar a poluição na superfície a partir de imagens de satélite, que podem então, através de técnicas espectroscópicas, caracterizar uma família de compostos tóxicos e estimar como elas estejam na superfície. Num estudo que participou a USP e a Monash University da Austrália, mais de 1.300.000 mortes de câncer ocorridas em mais de 5.000 cidades brasileiras entre o período de 2010 e 2016. E conseguimos então determinar a letalidade, a mortalidade por câncer de diferentes órgãos e sistemas e associá-las aos níveis de poluição dos municípios onde aquelas pessoas residiam. Professor, e as cidades que estão longe do ponto inicial da queimada, elas são afetadas também? Então, o que se chegou à conclusão é que, embora em termos globais, em termos gerais, a poluição das florestas, elas ocorram longe, então em áreas relativamente despovoadas, elas afetam a grande parte do país e elas estão associadas com o risco de aumentar em 2%, em média, o risco que nós temos de câncer, as mortes de câncer. Ou seja, não é muito ainda, mas para aquele que teve é bastante significativo, né? Então a letalidade por câncer aumenta diferentemente para diferentes regiões. Nasofaringe, esôfago, né? Até o trato digestivo, que as pessoas deglutem aquelas partículas, aumentam mais. Na nasofaringe, por exemplo, o risco de morrer por um câncer de nasofaringe aumenta quase 10%. E para variar, onde mais ocorrem os efeitos, não em termos numéricos, né? Mas são de risco atribuível, quer dizer, o número de casos pela população exposta coincide exatamente com as regiões onde ocorrem queimadas, muitas vezes criminosas. Bom, é isso que nós temos para dizer. Nós estamos discutindo um problema ambiental, estamos discutindo um problema também que afeta o planeta e principalmente estamos submetendo as pessoas que habitam nas regiões onde essas queimadas ocorrem a um risco adicional a uma saúde que já é precária por todas as condições de vulnerabilidade à saúde das regiões Norte e Centro-Oeste. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Com a globalização, o fazer ciência também precisa se modificar? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A ciência, todos nós sabemos, contribui de uma maneira profunda, ampla, para melhorar a vida das pessoas. O esforço é muito grande de cientistas, pesquisadores, estudiosos, em todas as partes do planeta. O que nós estamos vendo hoje, além dos avanços velozes da atividade científica, é que a maneira como se produz ciência também se modifica fortemente. Diante da globalização, da interdependência entre países e economias, é praticamente impossível a gente pensar numa ciência restrita às fronteiras nacionais, né? O intercâmbio, a colaboração, a troca, são palavras essenciais, né, que entraram e dificilmente vão sair do vocabulário de todo cientista que se preze, aquele que procura desenvolver exatamente novas técnicas, novas tecnologias e responde por avanços muito importantes para todos nós. A colaboração é essencial, ainda mais num país como o nosso, que, infelizmente, ainda está distante das práticas mais avançadas da ciência mundial. Para a gente conseguir dar um salto, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir uma aproximação virtuosa daqueles países, das universidades, dos grandes centros, que geram conhecimento novo ali na fronteira, né? São aqueles que expandem exatamente os limites do conhecimento. O Brasil vai ter que aprofundar todos os mecanismos de colaboração possíveis e imagináveis, né, em todos os níveis, na universidade, nas empresas, entre governos, um pouco diferente do que está acontecendo hoje, em que o atual governo federal pensa, né, e imagina um país como se fosse uma ilha diante do planeta. A ciência precisa de outro mundo. A ciência vive do oxigênio do conhecimento, e esse conhecimento não tem fronteira. Com uma das atividades comemorativas, 60 anos da FAPESP, aqui no estado de São Paulo, a Academia Paulista de Ciências, Academia de Ciências do estado de São Paulo, acabou promovendo um debate super interessante, exatamente sobre a internacionalização e a colaboração como instrumentos poderosos para avançar na produção científica. Professor, então podemos dizer que a internacionalização e a colaboração são os caminhos para se fazer ciência? Essa é uma questão chave para nós. É muito difícil que o Brasil consiga acompanhar a evolução da inteligência artificial, de todos os processos digitais que se desenvolvem hoje, na área de robótica e mesmo na área de humanas, né? Todo o debate que se faz sobre ética, sobre privacidade, sobre democracia, é fundamental essa interação. Os problemas vividos hoje eles estão cada vez mais ocorrendo com essa dimensão global. É claro que há particularidades brasileiras, é claro que há aquilo que é específico nosso, mas há problemas essenciais em que a inteligência humana está sendo chamada, sendo convidada a responder exatamente para dar conta de questões que dizem respeito ao conjunto da humanidade. E cada país, cada região vai fazer as suas adaptações e as suas aproximações de acordo com as suas necessidades. Sempre foi assim e vai continuar sendo. O que eu queria apenas é realçar para as jovens gerações: busquem exatamente contatos fora do Brasil, em todo o país, claro, a começar daqui, né, em todos os estados. Essa diversidade de fontes de conhecimento é fundamental para vocês desenvolverem suas teses, elaborarem seus estudos. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP,
Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, clima e poluição influenciam a saúde ocular e podem provocar doenças? Sim, clima e poluição influenciam a presença de doenças e observamos isso com doenças oculares em estudos em que relacionamos a baixa de umidade nos meses do meio do ano com a presença de infecções por fungos. Uma série de outros fatores devem e podem estar relacionados, mas estudos também na área de infecções, na área de problemas respiratórios, além de outros problemas relacionados a doenças, principalmente da superfície ocular, já foram identificados como objeto de influência, problemas influenciáveis por umidade do ar, oscilações de temperatura, além da presença de poluentes, como gases tóxicos concentrados na atmosfera e material particulado. Da mesma forma, a variação na incidência de ultravioleta pode também ter o seu papel associado ao desencadeamento de doenças. Monitorar o clima pode ser útil? Como? Monitorar as variações climáticas e a presença de poluentes é de extrema importância para que dados coletados ao longo de anos, com detalhamento de regiões, sejam estudados e confrontados com dados relacionados à presença de doenças e, dessa forma, estratégias de prevenção possam, então, ser acionadas, como orientação à população, diminuição de exposição e redução desses, por exemplo, elementos poluentes no ambiente onde as pessoas convivem. Assim, a intensificação do monitoramento e da coleta de dados sobre clima e poluentes é muito útil para o conhecimento dos dados em saúde e a melhoria dos índices. Em estudo recente, em andamento, em fase final de análise dos dados aqui na Universidade de São Paulo, observamos que, além disso, as oscilações climáticas e de poluentes também são capazes de promover na população a busca por ajuda, não só necessariamente ajuda médica, ajuda em saúde, como também aumento de buscas por informações na internet e aumento da utilização de produtos para conforto, produtos para a saúde. Em breve, esse estudo, uma vez publicado, reforçará a relevância do monitoramento dos parâmetros climáticos e de poluição e a possibilidade, então, de antecipar eventos e permitir a prevenção de doenças. Obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a publicação de imagens de guerra, de tiroteios em massa e de outras cenas de violência sempre traz questionamentos sobre benefícios e malefícios desse tipo de conteúdo. O que o senhor gostaria de destacar sobre esse tema? Esse assunto voltou à voga porque o diretor da Escola de Comunicação da Universidade Temple, nos Estados Unidos, David Boardman, fez uma postagem no Twitter sugerindo que, apesar de ele não ter concordado com isso nunca na sua carreira, acha que talvez seja o caso de mostrar imagens, por exemplo, de crianças de 7 anos mortas no recente tiroteio que aconteceu nos Estados Unidos numa escola de primeiro grau. Ele diz, talvez essa seja a maneira de conseguir com que mais pessoas se mobilizem
para acabar com a ameaça que as armas legais representam nos Estados Unidos. Ele dá como exemplos o que fez para a humanidade, o bem que fez para a humanidade, a divulgação das imagens da liberação dos campos de concentração da Alemanha nazista logo ao fim da Segunda Guerra Mundial. E também dá como exemplo o vídeo do assassinato de George Floyd em 2020, quando aquele cidadão negro foi morto por policiais brancos que o imobilizaram com o joelho no pescoço dele durante muitos minutos. Outro motivo por que essa tese tida foi a comemoração, neste mês de junho, dos 50 anos da célebre foto da menina do napalm, como ficou conhecida, a fotografia feita pelo fotógrafo sul-vietnamita que trabalhava para a Associated Press durante a Guerra do Vietnã, chamado Nick Ut. A menina que foi fotografada nua, correndo pelos campos do Vietnã depois de ter sido atingida por bombas de napalm atiradas por aviões norte-americanos, escreveu um artigo no New York Times bastante comovente. O nome dela é Kim Phuc Van Thi, e ela hoje é a diretora e fundadora da Kim Foundation International, que dá ajuda a crianças que são vítimas de guerra. Ela diz que durante muito tempo ela odiou o Nick Ut, porque ela diz: eu cresci detestando aquela foto. No entanto, no final do artigo, ela diz que acabou entendendo o que o Nick Ut quis fazer e que ela acha que é útil, sim, publicar esse tipo de fotografias, porque essas fotos às vezes ajudam realmente a criar uma consciência em relação a um assunto que pode vitimizar outras pessoas também. Mas é um problema difícil, viu, Márcia? Porque também há toda, não só a sensibilidade das pessoas que são expostas, mas a sensibilidade do público que vê esse tipo de foto, esse tipo de imagem. Ao mesmo tempo que a gente tem toda uma tradição no fotojornalismo de guerra, em coberturas de guerra, imagens icônicas, além desses exemplos que o senhor já citou, hoje também a mídia em geral ela não traz uma certa banalização na divulgação dessas imagens violentas, quando, por exemplo, reproduzem imagens de câmera de segurança para demonstrar crimes, coisas desse gênero? Sim, é uma boa observação, Márcia, porque esse é outro aspecto. Se isso não for feito com muito critério, o que ocorre é exatamente o que você diz, banaliza e desmerece. Acaba sendo uma coisa que entra no cotidiano das pessoas, que isso naturaliza esse tipo de crime, se ela for usada em excesso. Eu não duvido que, por exemplo, as cenas das vítimas do Holocausto tenham tido um impacto realmente considerável para todo sempre na história da humanidade. Eu acho que esse é um caso em que as imagens realmente ajudaram, em parte, a fazer com que as pessoas tomassem consciência. No entanto, houve tantos holocaustos depois disso, apesar dessa impressionante repercussão que aquelas imagens tiveram. Houve genocídios no Camboja, houve genocídios na Europa Oriental. Algumas pessoas acham que há genocídio no Brasil hoje contra os povos indígenas brasileiros. Então, apesar de tudo, as coisas continuaram acontecendo, mas talvez numa escala menor do que teriam acontecido se não houvesse a indignação generalizada que houve a partir da visão daquelas cenas filmadas e fotografadas depois da liberação dos campos de concentração nazistas. Mas você tem razão, não se pode de modo algum banalizar e exagerar na exibição desse tipo de imagem, porque senão isso pode ser uma forma de naturalizar a violência também. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Vi que a coluna de hoje traz como tema o Brasil dos manifestos por conta dos vários debates. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Como dissemos na última coluna, o julho quente foi marcado por manifestações e debates sobre o livro e a leitura no Brasil. Apontamos aqui a importância da Bienal, um evento de massa que preencheu a agenda cultural de São Paulo durante 10 dias. Cultural e política, pois ali discutiram-se questões importantíssimas relacionadas à bibliodiversidade.
Outra questão que não pode ser esquecida, e é por isso que eu volto a bater nesta tecla, diz respeito à situação das bibliotecas. Segundo dados recentemente apurados, entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu 764 bibliotecas públicas. Lembrando também que o número de livrarias encolheu. Em 2001, 2.374 municípios brasileiros, ou seja, 42,7% do total, contavam com pelo menos uma livraria. Em 2018, apenas 985 dos 5.570 municípios brasileiros, ou seja, 17,7%, tinham esse tipo de estabelecimento. Se continuarmos assim, não teremos apenas um mundo sem papel, como querem os defensores dos livros e das leituras por meios eletrônicos. Teremos um mundo sem papel, sem leitores e sem gente pensante. A fuga das universidades, que se observa hoje por nossos jovens, tanto no nível da pós-graduação, como já foi apontado aqui nesta coluna, como da graduação, segundo notícia divulgada ontem na plataforma UOL, é um sintoma desse descolamento da ideia de que a educação não alavanca apenas o indivíduo, mas também o mundo à sua volta. Na hora da crise, o jovem corre para o trabalho informal e não é estimulado a construir o seu futuro. E é por conta deste e de tantos outros problemas que a temperatura não deve baixar em agosto e o Brasil volta a ser o país dos manifestos. Pois é, professora, dispararam as adesões à Carta aos Brasileiros pela Democracia, formulada por docentes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sim, e há também o coletivo USP pela Democracia, que faz circular pelas redes sociais o seu manifesto, mas também tem promovido e organizado debates políticos relevantes para a compreensão e superação do cenário atual. Os manifestos são importantíssimos, pois tornam possível a participação do público no debate político com o respaldo de um documento coletivo. Dizem os especialistas que Marx e Engels inauguraram este gênero ao intitular aquele importante documento, lançado em Londres em 23 de fevereiro de 1848, Manifesto do Partido Comunista, de modo totalmente original. Pouco depois do lançamento desse documento tão importante e universalmente difundido, lançava-se no Brasil, no contexto da Revolução Praieira, o Manifesto ao Mundo, por Borges da Fonseca. Publicado em 1849, o escrito reproduzia os anseios e princípios universalistas da Primavera dos Povos, dentre os quais voto livre e universal, liberdade de imprensa e a noção do trabalho como garantia de vida para todos os cidadãos. Busquemos inspiração nesses manifestos para uma virada da nossa história. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.